Então, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quero convidar toda a igreja para lermos juntos esse texto da palavra do nosso Deus. Leiamos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Oremos. Deus de amor, fale ao nosso coração. O Senhor já tem falado através das músicas, através das orações, mas agora especialmente através da Tua palavra. Que saiamos daqui impactados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela promessa do Senhor, que se cumpriu em Jesus Cristo, nosso Salvador. No nome de quem nós oramos nesse momento. Amém. Todos nós temos que trabalhar na nossa vida, às vezes a demora entre a identificação de um problema e a solução dele. Descobrimos um problema, agora precisamos da solução. Isso leva um tempo. Às vezes você descobre que precisa ir ao médico, vai ao médico, o médico manda você fazer um exame e você então espera o resultado do exame, chega o resultado do exame e você agora vai ter uma outra consulta, gera aquela expectativa. O que será que deram os meus exames? Isso gera um pouco até de ansiedade. Isso acontece não só no diagnóstico de alguma enfermidade, acontece também com questões burocráticas. Você consegue comprar aquele apartamento, mas aí você descobre que tem que arrumar um monte de documento antes de adquirir o seu imóvel, e aí vem todo aquele processo demorado. Isso pode gerar em nós também algum grau de ansiedade. Ou talvez quando nós prestamos um concurso ou uma prova e temos que aguardar o resultado daquela prova. Os nossos adolescentes, alguns deles, final de ano, aquela prova que não pode tirar menos que 9, porque senão reprova, ele faz aquela prova com todo esforço e fica aguardando o resultado, até que o resultado sai. Esse tempo entre o problema e a solução, às vezes é um problema que traz uma certa angústia nos nossos corações. Mas esse texto nos fala que Deus, quando surgiu o problema da humanidade, Deus não tardou em resolver, Deus não deixou para amanhã, Deus trouxe solução imediatamente. O texto que nós acabamos de ler é um texto que Deus está amaldiçoando a serpente e Satanás, mas na maldição da serpente e de Satanás, Deus já está prometendo a solução do problema da humanidade. Eu preciso explicar o contexto desse texto. Deus criou o homem. Se você não crê que Deus criou o homem, você vai ter que dar um jeito para explicar como o homem surgiu. Ou você crê que foi Deus que criou, ou você só tem uma outra hipótese. O homem surgiu do nada. Não tem outro caminho. Ou Deus ou nada. O nada, eu não sei o que é o nada. O que é o nada? O nada é a ausência de alguma coisa que não se pode definir. Então, não dá para definir o nada. Então, entre Deus e nada, eu fico com Deus. E aí eu fico com a narrativa bíblica. E a narrativa bíblica vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso que nós temos elementos em nós que os outros animais não têm. Nós temos emoções, nós temos sentimentos. Mas o animal também tem sentimento, mas não como nós. Nós somos seres elaborados, nós somos seres racionais e mais. Nós somos seres que têm dentro de nós uma questão moral. E quando eu falo de questão moral, nós entramos num problema, porque nem a filosofia, nenhuma outra ciência conseguiu explicar a origem do problema moral do homem. Ninguém explica a maldade do homem. Mas a Bíblia explica a maldade do homem. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano para um relacionamento de amor e vida. Quando alguém perguntar para que Deus te criou, você responde: Deus me criou para um vínculo, para um relacionamento com Ele de amor e vida. Deus nos criou porque Ele quis se relacionar conosco. E aí o texto bíblico vai nos informar que Deus coloca o homem num jardim com muitas árvores, com muitos frutos, e naquele jardim Deus coloca ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei você, mas em algum momento eu já questionei o praquê da existência dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que Deus não podia criar o jardim e não ter aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Que maravilha seria se os nossos primeiros pais não tivessem a opção de pecar ou não. Imagine se eles tivessem a opção apenas de ter um relacionamento com Deus e não precisarem sofrer essa crise de ter que de poder ou não comer daquele fruto. Se aquela árvore não existisse, o mal não teria entrado no mundo. Por que Deus colocou então aquela árvore no meio do jardim?
E para mim a resposta que melhor explica é exatamente porque Deus não quer uma adoração, Deus não quer relacionamento com homens, Deus não quer nenhum vínculo com alguém que seja um vínculo obrigatório. Você só escolhe entre o caminho A e B se você tem as opções, correto? Eu só escolho o caminho A ou o caminho B se eu tenho a opção A e B. Se eu não tenho a opção A e B, eu não tenho o que escolher. E se eu não tenho o que escolher, eu não sou livre. Não sou livre. E aí, quando nós vamos entender a estrutura do amor de Deus, o amor de Deus ele está intrinsecamente ligado à liberdade. Na concepção, na construção de amor de Deus para com o ser humano, não tem como você eliminar o fator liberdade. Só há amor quando há liberdade. Você um dia, você que é casado, você um dia escolheu amar a pessoa com quem você está. Os seus filhos, por mais que os pais despejam amor nos filhos, os filhos não são obrigados a amar os pais, são? Não são, viu? Não são. Não existe amor obrigado. Você pode obrigar o seu filho a fazer um monte de coisa lá na sua casa, mas você não tem condições de obrigá-lo a te amar. E eu lembro de um exemplo que ilustrava exatamente isso. O pai mandou o filho fazer um negócio lá, arrumar uma coisa na casa, o filho falou que não. E o pai insistiu e falou, você vai. Ele falou, não vou, vai, não vou. Vai! Porque pai, quando fala, vai, vai. Não é, pais? Amém, amém. Pai, eu vou por fora. Mas eu quero que o senhor saiba que por dentro eu não estou indo. Os filhos não são obrigados a nos amar. Ninguém é obrigado a amar ninguém. E o ser humano não é obrigado a amar a Deus. Por isso que Deus coloca aquela árvore no meio do jardim, porque Deus é tão bom, que Ele diz para Adão, você não é obrigado a me amar. Você tem a opção de romper comigo. Você tem a opção de seguir a sua vida sem mim. Agora, seguir a sua vida sem mim, Deus diz para Adão, isso implica em morte. Morte no sentido de rompimento. Você vai romper comigo. Por isso que Deus fala para Adão, certamente morrerás. Se você comer daquela árvore, certamente morrerás. O morrerás aí não é só a morte física, mas é porque o homem agora não vai se nutrir mais do amor e da vida que Deus tem para dar para ele. O amor vai seguir, o homem vai seguir o seu caminho rompido com Deus. E aí as consequências naturalmente virão. E tem o texto então da queda, onde a serpente se incorpora, Satanás se incorpora numa serpente, e ali começa o disse que me disse. Sabe quando iniciou o disse que me disse? Foi no Jardim do Éden. Quando a serpente diz para Eva que Deus disse. A serpente fala assim, Eva, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim? Olha que loucura. O argumento da serpente é exatamente contrário ao argumento de Deus. Deus falou, você pode comer, Adão e Eva, de tudo, menos dessa. A serpente diz, vocês não podem comer de nada. Não foi isso que Deus disse? Eva disse, não. Deus disse que nós não poderíamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e nem tocar nela. Foi isso que Deus disse, irmãos? Não, Deus não disse que não podia tocar. Eva já está em processo de queda. Ela já está confusa acerca do pacto de Deus com ela e com Adão. Deus não falou que não podia tocar, mas ela já está acrescentando alguma coisa na ordem que Deus tinha estabelecido. Olha que impressionante. Existe uma tendência humana desde o Jardim do Éden em acrescentar as leis de Deus. E aí, o que nós observamos é que Satanás diz, não, conversa de Deus. Deus não quer que você coma dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. E aí, meus irmãos, nós já conhecemos o final da história. Eva come do fruto, oferece para o seu marido, ali acontece o rompimento do homem com Deus, e o que nos chama muita atenção no texto é que começa um culpando o outro. Aqui também começou você culpar o outro por causa daquilo que te acusam. Então, Deus vira para Adão e fala, Adão, você, o que aconteceu, Adão? Você comeu do fruto? Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai para Eva, não, foi a serpente, e Deus então vai conversar com a serpente. Nesse diálogo de Deus com Satanás, Deus dialoga com Satanás,
A gente percebe isso aqui no texto, a gente percebe isso no livro de Jó, a gente percebe Jesus no Novo Testamento expulsando demônios e alguns demônios querendo dialogar com Deus. Então não tem problema nenhum Deus dialogar com o diabo, tá? O diabo vem, às vezes, até prestar conta para Deus, porque nem o diabo tem poder para agir sem a permissão de Deus, ok? Ele está no controle absoluto de Deus. Isso tem que trazer tranquilidade aos nossos corações. Por isso que Jesus diz que não virá sobre nós nenhuma tentação além das nossas forças. Mas o que nos chama a atenção aqui, meus amados, nesse texto, é que quando Deus começa a amaldiçoar a serpente, Ele amaldiçoa primeiro a serpente animal, diz que vai ser um animal que terá que rastejar sobre o seu ventre, e depois Ele vai amaldiçoar Satanás. E quando Deus começa a punir Satanás por causa da queda do homem, nós temos aqui a palavra de esperança. Quando alguém perguntar para você qual é o primeiro texto na Bíblia que fala sobre Jesus Cristo, Gênesis 3:15. Esse é o texto que fala do Natal. O primeiro texto que aponta para o nascimento de Jesus está em Gênesis 3:15. Isso é fantástico, porque isso mostra que havia uma expectativa do povo judeu na espera do Messias, havia uma expectativa das pessoas na espera do Salvador, e esse Salvador já havia sido prometido lá no Éden. O texto vai nos esclarecer isso. Eu quero pensar com você no seguinte tema: a promessa natalina. A promessa natalina, ela acontece aqui e foi marcada por primeiro uma busca. A promessa para a vinda do Messias foi marcada em primeiro lugar por uma busca de Deus pelo homem. Meus amados, Deus fez um acordo com o homem, um pacto, uma aliança. O homem quebrou esse pacto. O homem optou por não seguir a Deus, por não amar a Deus, por se tornar um inimigo de Deus, e o homem não queria conversa com Deus a partir desse momento. O que me chama a atenção no texto é que Deus mesmo assim vai à procura do homem, como Deus fazia frequentemente. Na viração do dia, Deus chega no jardim do Éden para poder caminhar com o homem, e Ele não encontra o homem. Pergunta: Deus já sabia que o homem tinha caído? Claro, Ele é onisciente, mas Ele sai procurando Adão, Ele sai procurando Eva, porque Deus está sempre à procura do homem. A história humana poderia ter terminado ali. Deus já havia acordado com Adão e Eva: certamente você vai morrer. Mas Deus chama o homem para uma conversa. Deus deseja ouvir, Deus deseja entender o processo, Deus deseja sondar as motivações e as intenções. Deus se importa com você, Deus se importou com Adão, Deus se importou com Eva, Deus os chamou para uma conversa. Deus perguntou o que está acontecendo, o que aconteceu nesse lugar, e eles então têm que se explicar para Deus e começam a falar a respeito do que tinha acontecido. Ao fazer isso, irmãos, descobre que a sua criatura está completamente desfigurada por causa do vírus do pecado. Quando Deus chama Adão e Eva para conversar, Ele descobre que eles romperam com Ele. No sentido de, ele ouve, né? Não que ele descobre, mas ele ouve dos seus filhos acerca do rompimento. E aí, a partir desse texto, você vai ter um Deus agora, não que criou um homem perfeito para se relacionar com ele, porque isso aconteceu antes da queda, mas após a queda você tem um Deus que é perfeito, que é soberano, que é justo, mas um Deus agora que se interessa por aquele que não se interessa por ele. Mudou a relação. Deus está à procura daquele que o despreza. Deus está à procura daquele que não se importa, daquele que deu as costas para Ele. Deus vai na direção desse indivíduo, representado aqui pelos nossos pais, Adão e Eva. E aí, quando nós percebemos o desenrolar da história do povo de Deus em todo o Antigo Testamento, quando nós observamos Jesus Cristo no Novo Testamento, nós percebemos os inúmeros movimentos de Deus na busca pelo homem. Durante toda a história, Deus está se movimentando para chamar homens e mulheres para uma conversa. E talvez hoje seja o dia em que Deus está chamando você para uma conversa. Você que tem o ignorado, você que tem vivido até acreditando que Ele existe, mas o tratando com desprezo, o tratando como se Ele não tivesse nada a ver com a sua vida. É atrás dessas pessoas que Deus está. Isso está no texto que nós acabamos de ler. Deus vai na direção dos nossos primeiros pais que haviam ignorado o pacto.
haviam ignorado a aliança que tinham feito com Deus, de amá-lo e de viver para a honra e para a glória dele. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele se apresentou como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Ele é o Deus que busca, e essa busca teve início aqui, em Gênesis 3. A partir daqui, a história de Deus com a humanidade é marcada pela busca do pastor pelas ovelhas. O profeta Ezequiel vai falar sobre isso, no capítulo 34, versos 11 e 12, quando o profeta diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que se encontram ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Deus está à procura das suas ovelhas. A parábola da ovelha perdida também vai nos informar a respeito disso. Lucas 15, um pastor tinha 100 ovelhas. Uma desapareceu. Ele deixa as 99 e ele sai na procura daquela ovelha perdida. O que nós percebemos aqui em Gênesis 3,15 é que Deus, ao identificar o pecado e o rompimento do homem com ele, Deus já manifesta a sua graça e a sua misericórdia. Ele já revela um amor que ele não tinha revelado até então. Ele revela um amor por pessoas que haviam desprezado a ele e a sua lei e a sua vontade. A busca de Deus expressa a grandiosidade do seu amor incondicional. Ele está amando pessoas que não são dignas do seu amor. Mas esse texto também nos ensina que, além de Deus nos buscar, além de Deus ir atrás daquelas pessoas que o ignoram, esse texto também nos informa da consequência do pecado. Primeiro, para a serpente que enganou. O texto diz, versículo 14, maldita és. Maldita és. Ou seja, você está amarrado agora às consequências do ato que você cometeu. Deus é justo. O pecado dos nossos primeiros pais e os nossos pecados também terão as suas consequências. E o que nós percebemos nesse texto é que, a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós temos uma explicação acerca da entrada do mal no mundo. A partir daqui nós entendemos como que as coisas se desconfiguraram. E aí nós podemos observar tudo o que acontece ao nosso redor. Meus irmãos, é muita maldade. Tem muita coisa ruim acontecendo a todo momento. Graças a Deus, Deus nos poupa. Nós não ficamos fixados ou pensando em tanta tragédia que acontece a cada segundo. Mas você pega os noticiários. Quantas mulheres são agredidas a tantos minutos? Quantas pessoas são assassinadas a tantos por minuto? Quantas pessoas são estupradas durante o dia, né, no período de 24 horas? Quantas pessoas são violentadas? Quantas mazelas nos cercam? Quanta miséria nos cercam? Quantas pessoas nesse exato momento não têm o que comer? Quantos homens estão traindo as suas esposas no dia de ontem para hoje? E o contrário também. Quantos filhos estão desonrando os pais nesse momento? Quanta propina, quanta corrupção, quanta desigualdade, quanta desgraça no mundo. Nós entendemos que tudo isso foi uma opção do homem, por achar que ele poderia construir uma história melhor sem Deus. E o que nós colhemos, e o que nós vimos, e o que nós temos experimentado está aí a todo momento, nas páginas dos jornais, nos noticiários do dia a dia. Quanta miséria solapa a humanidade. Consequência do pecado. Romanos 3:23 vai dizer, pois todos pecaram. A morte não pode deixar de existir. Ela se torna o nosso grande inimigo. Deus disse, certamente morrerás. Isso não pode desaparecer. O homem está condenado à morte. Existe uma descendência humana que, assim como Satanás, é inimiga de Deus. O homem escolheu ouvir e se submeter à voz de Satanás. Por isso o texto diz que Satanás tem uma descendência na terra. Jesus afirmou em João 8,44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, quando Jesus estava confrontando a liderança religiosa daquela época. Mas em Romanos capítulo 3, verso 9, até o verso 18, o apóstolo Paulo revela o nosso eletrocardiograma espiritual, e ele deixa claro que ninguém escapa do pecado. Ele vai dizer que se conclui,
Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora estão nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É esse o eletrocardiograma da sociedade espiritual. As pessoas não se importam com Deus, elas não querem um relacionamento com Deus, e isso, irmãos, é consequência da decisão dos nossos primeiros pais. Desespero é a palavra. Desespero é a palavra. O mundo caminha sem ter uma expectativa ou uma perspectiva melhor para os dias futuros. Se você vê o quanto de lixo é jogado no planeta Terra, se você vê todo o processo de desmatamento, se você se atentar para toda a poluição, se você se atentar para tudo o que acontece de desajuste no planeta Terra, o futuro do planeta é sucumbir. É sucumbir. Nós estamos nos destruindo como humanidade. E não é difícil nós identificarmos isso. E às vezes nós estamos nos destruindo como indivíduos. Às vezes nós estamos caminhando dia após dia, mas nem sabemos por quê. Nem sabemos por quê. Para muitos, a vida não faz o menor sentido. Para muitos, a vida, como diz o livro de Eclesiastes, é vaidade, é uma bolha vazia. Uma bolha vazia. Para que você trabalhou tanto? E para que os jovens vão trabalhar tanto se nem aposentar cedo eles podem mais? Menos esperança para os nossos jovens. Vai ter que trabalhar até os 90. Aí começa o processo de aposentadoria. Esse mundo não é um mundo que nos estimula a termos prazer em viver. Qual a alegria dessa terra, gente? Filme no final de semana? Um passeio de férias de 10 dias? A gente se arrebenta o ano todo para isso? O mundo não tem sentido porque o mundo resolveu dar as costas para o sentido dele. O mundo não tem alegria porque o mundo resolveu desprezar a alegria do alto. O mundo não tem graça porque o mundo despreza a graça de Deus. Mas o nosso Deus não é Deus de caos. O nosso Deus não é Deus de tragédia. O nosso Deus não é Deus de desespero, o nosso Deus é Deus de esperança. Por isso que nesse versículo, o próprio Deus aponta a consequência desastrosa do pecado, mas Deus, apontando a consequência, Ele já aponta a esperança, Ele já aponta a solução do problema. O texto é fantástico, porque Deus vai dizer que a descendência da serpente, quando o texto usa a expressão a descendência da serpente, ele está falando exatamente de todos aqueles que ouviram a voz da serpente e pela representação dos nossos primeiros pais e deram as costas para Deus. A descendência da serpente, essa é a ideia do texto, mas o texto vai dizer sobre o descendente da mulher. Que interessante, olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, está falando com a serpente, com Satanás. Entre a sua descendência, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher. A descendência da serpente se refere a toda a raça humana. Mas quem é o descendente da mulher? O descendente está no singular, é um descendente. Quem é o descendente? Jesus. A partir desse texto, a humanidade vivia na expectativa da chegada do descendente da mulher. Por isso que quando você está fazendo a sua devocional e chega naquele texto chato, porque a Bíblia tem alguns textos que não são fáceis de ler, e talvez um dos mais difíceis são as genealogias. Você fala, Deus, onde o Senhor vai me edificar lendo esse texto aqui? Ciclano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de Beltrano.
Quando nós chegamos lá em Lucas capítulo 3, nós temos a explicação do porquê da genealogia. Lucas vai mostrar que Jesus Cristo é o descendente da mulher. A narrativa de Lucas 3 a respeito da ascendência de Jesus vai apontar de Jesus até Adão, para mostrar para nós que o descendente que foi prometido nesse texto aqui é o próprio Jesus Cristo. E aonde está a prova de que é Jesus Cristo que esse texto está tratando? Olha só o que mais diz o texto. O texto nos fala aqui: porém, inimizade entre a sua descendência e entre a tua descendência e o seu descendente, descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra no hebraico, shut, para ferirá a cabeça aqui, é esmagar. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Mas antes da cabeça da serpente ser esmagada, a serpente vai morder o calcanhar do descendente da mulher. Meus amados, isso fica claro em toda a Escritura. O profeta Isaías, por exemplo, que escreveu séculos antes de Jesus vir ao mundo, ele fala que o descendente da mulher, filho da virgem, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele vai dizer que esse Messias ungido, o Salvador, no capítulo 53 o profeta diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus Cristo, ele veio ao mundo e ele tomou sobre ele a iniquidade que estava sobre todos nós. A maldição que deveria recair sobre nós, ela recaiu sobre o ungido de Deus, sobre o Messias, sobre o Salvador. Por isso que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo tomou sobre ele os nossos sofrimentos, as nossas dores, carregou para a cruz. E ali, irmãos, em todo esse processo de sofrimento de Cristo, nós temos então esse simbolismo. É como se Satanás estivesse mordendo o calcanhar de Jesus. Mas esse Jesus foi morto, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, e quando Jesus morre e ressuscita, ele esmaga a cabeça da serpente e concede vitória a todo aquele que crê no seu nome. Isso não é apenas uma história narrada nos evangelhos de uma religião, isso é esperança de vida eterna. Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir o que havia sido prometido lá em Gênesis 3,15, no mesmo dia da queda. O homem, ele rompe-se com Deus durante o dia, ao virar da noite, ao virar da tarde, Deus vai até esse homem e já promete a esperança de vida no meio da morte, porque Deus é assim. Deus é o Deus que busca, é o Deus que vem até nós. Por isso que João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo nasceu, cresceu, exerceu o seu ministério, se manifestou como Deus que transforma realidades, através de milagres, através de coisas sobrenaturais, autenticando a sua divindade. Mas ele sofre, ele morre e ele ressuscita para buscar aquelas ovelhas que pertencem ao Pai. A cabeça da serpente foi esmagada e a esperança se estabeleceu na terra. A esperança não se estabeleceu apenas com o nascimento de Jesus, porque todos aqueles que criam que Jesus nasceria um dia já tinham esperança nos seus corações. Nós temos a certeza de que Ele veio. Nós temos a certeza de que Ele morreu e ressuscitou. Por isso essa esperança continua nos alimentando, na certeza de que Ele um dia voltará para nos tirar desse mundo tão desordeiro, desse mundo tão complexo, tão maldoso, inundado em tanta imundícia. Um dia Deus virá
e fará dessa terra novos céus e nova terra, e nós reinaremos com Ele para todo sempre. Natal é muito mais do que uma festividade de final de ano. É muito mais do que celebrar com a família, trocar os presentes. Muitos esperam um ano inteiro para a chegada do Natal, porque tem todo esse peso cultural. Mas Natal, quando nós olhamos à luz da palavra, é alguma coisa densa, que percorre toda a Sagrada Escritura, alimentando a expectativa das pessoas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo, apontando para a vinda do Messias. No Novo Testamento, dizendo: o Messias veio para nos dar esperança, para nos dar vida e para nos dar a paz interior. Jesus Cristo veio ao mundo para transformar a nossa realidade. Creia nisso, e você terá a vida que só Ele pode dar. Se com a desobediência a maldade entrou no mundo, crendo em Jesus, Ele te protege de muitas mazelas que nos cercam. Se a morte entrou no mundo por causa da escolha dos nossos primeiros pais, quando Jesus vem ao mundo, Ele traz a vida, e a vida em abundância. Se a tristeza se estabeleceu por causa do rompimento do homem com Deus, a Bíblia diz que agora Jesus Cristo quer te dar uma alegria verdadeira. Se você vive um tempo de desesperança, a vinda de Jesus Cristo traz para nós a esperança da eternidade. Se você vive um tempo de falta de amor, de indiferença, a palavra de Deus nos revela que em Cristo nós experimentamos do amor de Deus e do amor de uns para com os outros. Jesus Cristo veio para buscar as suas ovelhas e transformar completamente a sua vida e a sua realidade. E você só tem que fazer uma coisa: você só tem que crer nele como seu Senhor e Salvador. Essa é a mensagem que está sendo pregada desde Gênesis 3,15, durante toda a história. Jesus Cristo transforma qualquer realidade. Jesus Cristo transforma completamente a sua vida, te enchendo de esperança, te enchendo de alegria, te enchendo de paz. Que essa mensagem possa inundar o seu coração nesse dia, durante essa semana e por toda a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai de amor, obrigado porque o Senhor não tardou em manifestar a tua misericórdia, o teu amor e a tua graça. Logo após a queda, o Senhor se revela como Deus que traz solução e que traz salvação ao ser humano. Obrigado porque Jesus Cristo veio ao mundo e cumpriu a sua missão de morrer e ressuscitar, para conceder vida a todos aqueles que creem no teu nome. Nos ajude, Deus, a fortalecer a nossa fé a cada dia mais, entendendo que nós não estamos sozinhos nesse mundo, mas estamos protegidos pela tua poderosa mão. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos do mal, nos proteja, nos sustenta e nos alimente cada vez mais com a esperança que vem do Senhor. A esperança, Deus, de que um dia reinaremos contigo para todo sempre. Que a paz do Senhor, Deus, inunde os nossos corações e que a certeza de que o Senhor cuida de nós seja um fato na nossa caminhada. Oramos no nome de Jesus. Amém.